Fala pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque está nessa discussão acalorosa, acalorada do país e do mundo na crise que estamos passando, e veio à tona um vídeo onde tem um trecho de uma palestra da filósofa Marilena Chaui, uma figura expoente da esquerda no Brasil, muito importante em todo o seu trabalho, sobretudo sobre o Spinoza, ela tem uma especialização muito forte no Spinoza, e enfim, também sobre o Herbert Marcuse e também outros autores ligados à escola de Frankfurt, embora o Spinoza a gente sabe que não. E também ela é aquela que defende muito a versão que o neoliberalismo ele produz uma ideologia. Aí ela já vai beber muito no Marx, falando dessa questão da ideologia, que é a ideologia do sujeito ser o microempreendedor. E essa lógica de você ser um microempreendedor, ela é uma lógica que anularia, segundo ela, a consciência dele como um trabalhador. Se ele passa a enxergar a lógica como um prestador de serviços, ele não se enxerga e não teria uma consciência de classe, vamos dizer assim, da sua condição como trabalhador, ou como operário, ou como camponês, seja o que for. E isso seria uma coisa que iria prejudicar justamente a inserção dele na luta de classes, aquela velha visão marxista. Bom, como se o marxismo não fosse a pura ideologia também, Por que ideologia é só aquela a dominante, E nos meios ao qual a Marilena Chaui, os meios aos quais a Marilena Chaui pertence, que é o meio acadêmico, a ideologia dominante é justamente a ideologia a qual ela defende, não é a oposição, que inclusive hoje no mundo a oposição, o que ela defende, ela é a legalista, ela sim é a legalista, ela sim é estabelecida, A oposição que tenta furar ou quebrar esse sistema, ou pelo menos relativizar o sistema, que ela chama de direita, que se tornou na verdade o revolucionário, Bom, mas não vou entrar exatamente nesse mérito. Nesse vídeo eu gostaria de falar principalmente sobre aquela declaração numa palestra que ela deu, onde ela fala que ela odeia a classe média, E aí, longe de algum juízo de valor ou qualquer coisa assim, eu quero simplesmente trazer um comentário da minha percepção, não é a verdade absoluta, cada um acredita no que quiser, mas a minha percepção sobre o que é a classe média, Bom, por muito tempo no mundo, basicamente, até o Marx fala, cometendo um anacronismo, que a história da humanidade é a história da luta de classes, sendo que o conceito de classe só surge no século XIX com a Revolução Industrial, mas enfim, pode ser casta, estamento, pode ser o que for. Mas, na verdade, sempre houve, de certa forma, uma certa dialética. Se você pega, por exemplo, no absolutismo, você tinha lá o rei, a oligarquia que se formava em torno do rei, que comandava tudo, o Estado era o próprio rei, como disse o próprio Luís XIV, E você tinha as massas populares. Com o tempo, surgindo nos burgos da Idade Média, começa a ter uma espécie de quebra da lógica senhor-servo, que era a lógica que permeou a Idade Média. Você começa a ascender a burguesia. E o que é burguesia? Burguesia justamente eram aqueles comerciantes que iam nas feiras, nos burgos, lá na região que meu pai nasceu, em León, na Espanha, tem a antiga região de León tem a província de Burgos, que é inclusive a província do El Cid, E nesses burgos, surge a burguesia. A burguesia, ela vai ser justamente aquela classe, uma espécie de início de classe, não era classe, vamos dizer assim, mas é uma espécie de tentativa do que vai ser a classe comercial depois. E ela começa a crescer de uma forma tão grande que ela começa a captar inclusive os velhos senhores. Porque os velhos senhores, aristocratas, eles eram muito ligados à lógica da guerra, eles eram os guerreiros, eles eram aqueles que partiam para as guerras e eles eram encarregados, porque a guerra era uma outra lógica, não era a guerra de massa, era a guerra dos cavaleiros, e para você ser um cavaleiro você tinha que ser um aristocrata, um nobre.
Mas ele possuía seus privilégios na sociedade, mas ele não tinha posses, vamos dizer assim, posses, embora morasse no castelo e tudo mais, ele não era um homem de posses, né? E aí, o que acontece é que essa pequena burguesia, né, essa burguesia que começa a surgir, esses comerciantes que começam a fazer dinheiro nos burgos, eles começam a ter um poder maior do que essa velha aristocracia, porque eles passam a ser pessoas de posses. E é a transição de um mundo cujo valor do dinheiro vai mudar totalmente. Não que não existisse moedas no Império Romano, claro que existia, e existia cobranças de impostos, sempre existiu. Mas o dinheiro começa a ganhar uma nova lógica. E a lógica do capitalismo atual é justamente o dinheiro que faz dinheiro, né? Então, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, é o que o Marx, inclusive, chama de acumulação primitiva. E o mercantilismo, que é o que dá início às grandes navegações, vai trazer essa burguesia como um embrião do capitalismo. É o pré-capitalismo que vai ter o dinheiro como a própria mercadoria, né, o dinheiro fazendo dinheiro, no seu ápice, no expoente, na Revolução Industrial do século XIX. A partir de então, essa burguesia, ela vai ser aquela classe que vai anular a dialética, né, que os autores como o próprio Hegel e o Marx, né, o Marx que fala da dialética copiando do Hegel, né, pegando do Hegel da dialética hegeliana, ela vai anular justamente essa dicotomia, né? Senhores e servos. O Marx, no século XIX, vai falar que seria a própria burguesia, ou os donos do meio de produção, e a classe operária. Mas a classe média, ela vai ser essa camada média que vai anular, porque na lógica de se tentar trazer uma consciência de classe para as massas, você pode ter nessas camadas médias pessoas que vão se reconhecer como massas populares, mas você tem pessoas que vão se reconhecer com uma espécie de distinção dessas classes populares. Elas vão se reconhecer, às vezes, até nos que estão no topo. E justamente muito da crítica que se faz, sobretudo à classe média brasileira, dizendo que ela quer almejar ser rica, pertencer à classe dos ricos, rejeitando muitas vezes a sua própria condição, que às vezes estaria até mais próxima do popular, do povo, né? Ela é mais povo do que elite, mas a classe média, que às vezes até tratam com uma forma desrespeitosa, dona de um Celta ou de um apartamento no subúrbio, ela já, só por conta disso, ela já pressupõe ter uma distinção e se crê diferente, né, por essa distinção do restante da massa, né? Bem, quando a lógica passa a ser uma lógica comercial, tanto aqueles velhos aristocratas quanto as velhas massas populares ligadas à elite, às vezes até por um laço de sangue. Você pega, por exemplo, nas estruturas germânicas, o Weber fala disso no livro dele sobre a história econômica, né? E eu gosto muito de estudar a história dos visigodos, né? Porque é a base da estrutura da aristocracia da Ibéria e tudo mais, que eu gosto bastante. Eles tinham uma noção de laços sanguíneos entre a elite e o povo, né? É aquela história do foederati, que é o que vai dar início a um federalismo diferente daquela noção de federalismo dos romanos, ou é o comitatus, né? O comitatus geforgi, que era que os visigodos tinham, que é a noção do senhor, do servo, ele ser primo, por exemplo, do senhor. O senhor via o servo como seu primo. E essa lógica a gente reproduziu muito em certos lugares do Brasil, como, por exemplo, a lógica até da Casa Grande e da Senzala. O agregado, o apadrinhamento, né? Embora não se reconhecessem como primos por laço de sangue, tinha uma espécie de laço que unia a Casa Grande e a Senzala, e isso dificultava muito, por exemplo, a revolução burguesa que essas camadas médias fizeram, aniquilando e rompendo esse laço que unia, esse laço mágico, vamos dizer assim, tanto que eles chamam que essas revoluções é uma espécie de desencantamento do mundo, né? Esse laço que unia elite e povo. E
Então, quando o Brasil ele surge já na Idade Moderna, mas a gente tinha uma estrutura muito parecida com a estrutura medieval da lógica senhor e servo nos engenhos, por exemplo. Basta a gente ler o Casagrande Senzala, esses livros clássicos sobre o tipo de colonização da capitania de Pernambuco e do Nordeste principalmente. São Paulo vai ter uma outra lógica, né? Dizem que São Paulo tinha seu isolamento, e São Paulo vai ganhar um protagonismo com o café, e aí é justamente em São Paulo que começa, e sobretudo depois do fim da escravidão, com os imigrantes, a emergir o que eles vão chamar de classe média, né? No Brasil, é claro que por ser um país diverso e de povos diversos e com um passado escravocrata e tudo mais, a visão do imigrante, muitas vezes, em relação ao povo, vai ser uma visão preconceituosa, né? Eu não estou falando que não existe isso, mas a gente tem que reconhecer que é justamente nos lugares onde teve mais industrialização, onde você teve uma camada comercial, prestadoras de serviço mais forte, que, sobretudo por conta da imigração, que a gente vai ter justamente aquela classe média mais emergente. Não que na colônia não tivesse como é que eu posso dizer? Os homens livres, né? Você tinha lá o capataz da fazenda, você tinha uma espécie de mercado local também, né? O Caio Prado Júnior vai falar que você tem uma espécie de mercado local que poderia ser uma espécie de pequena classe média. Não estou falando que não existia isso na colônia, mas ela vai se acentuar no Brasil, sobretudo com a industrialização. E é justamente a classe média que ela é a mais politizada do país, né? Você quer para a direita ou quer para a esquerda também. Porque é justamente com os imigrantes que chegam as ideias que vai dar origem ao Partido Comunista de 1922, com a astrologia do Pereira, fundado por anarquistas. As greves operárias do início do século XX, ela se dá justamente por essa massa de imigrantes que começa a ascender, né, a própria classe média, né? Então as ideias, até as ideias revolucionárias das quais a Marilena Chaui defende, né, e acredita, elas chegaram ao Brasil pela classe média, ou pelos imigrantes que forjaram a classe média, porque quem lia no país era a elite, era uma elite que ia estudar na Europa, e quem funda as faculdades existiam, né, no Té do Largo São Francisco, aqui em São Paulo e tudo mais, mas quem funda as universidades é justamente com o capital dessa indústria, e o Vargas vai fundar a USP com o capital dos barões do café de São Paulo, como uma tentativa de agradar os paulistas depois da Revolução de 32. A minha faculdade de Sociologia e Política Livre, né, ela foi fundada por uma elite, mas também por membros da classe média, enfim, industrial de São Paulo também. Então, assim, eu acho uma grande contradição, né, e um grande preconceito partindo da parte dela, em dizer que a classe média responsabilizar a classe média por toda a desgraça do país, quando na verdade deveria ser o oposto. A gente deveria olhar para a classe média como sendo um modelo, porque a elite de fato ela fica radicalizada, ela fica num extremo, e as massas pobres do país ficam no outro extremo. O ideal seria que a gente fortalecesse justamente as camadas médias para a gente ter uma situação mais, acho que mais saudável, vamos dizer assim, né? Os próprios governos petistas fizeram emergir a classe C, por exemplo, que já chegaram até se considerar como classe média e tudo mais. Então, assim, as pessoas não querem essa lógica senhor, servo, eles não querem os extremos, as pessoas querem justamente poder consumir, elas querem poder ascender a classe média também, né? E justamente, eu sei que foi uma inclusão apenas pelo consumo, não se teve os aparatos de classe média da pessoa se reconhecer como tal, né? Mas isso já é uma outra história, essa questão psíquica, né, da pessoa se reconhecer como pertencente a determinada classe. Mas elas foram incluídas pelo consumo. E as pessoas têm todo o direito de consumir, não é limitando o consumo, não é querendo que a pessoa seja eternamente dependente de programas sociais ou dependente do Estado
né, que a gente vai chegar em algo mais, acho que mais justo, né? O Estado ele tem que servir para justamente fazer as pessoas que precisam e não têm oportunidade ascender, com certeza. Não estou dizendo que não. Mas a lógica de muitas dessas pessoas é que o Estado deva ser sempre esse Estado pai, esse Estado caridoso, esse Estado que vai ser... Eles não pensam justamente na riqueza da pessoa, na riqueza da família, ou na riqueza, na fortificação do povo. Eles pensam na fortificação do Estado. Eu já prefiro um povo mais rico do que um Estado mais rico, né? Enfim. E justamente muitas pessoas que criticam isso, que criticam a classe média, são os verdadeiramente elite, né? Bom, a gente tem uma oligarquia, se fala muito da oligarquia de São Paulo e tudo mais, mas a gente tem uma oligarquia que é de esquerda, que se diz de esquerda, né? Porque na minha visão não é, que representa justamente os velhos coronéis do Nordeste. O que é o Renan Calheiros, por exemplo? O que é um José Sarney, né? Famílias que dominam por séculos aqueles lugares, né? E que eles vêm com esses discursos apropriados da esquerda e eles têm essa lógica estatista, que é a lógica de se permanecer e utilizar a máquina pública justamente imbricando suas vontades privadas com o público. E o Weber mesmo fala do Estado racional legal, que é a impessoalidade, né? A classe média, as revoluções burguesas, que é uma revolução inacabada no Brasil, a Revolução Burguesa, não foi como na França ou como numa Inglaterra, por exemplo, ela gerou uma sociedade defeituosa, onde você usa a máquina pública para interesses privados. E essas pessoas, esses velhos coronéis, aliados sobretudo com o Lula ele veio do operariado, mas ele se tornou também uma espécie de coronel e elite que usa a máquina estatal para seus fins. Essa elite, ela é uma elite, essa é a verdadeira elite mesmo, que reproduz uma lógica, a meu ver, medieval, né? Ela é a anulação justamente da verdadeira revolução burguesa, que romperia esses laços, né? Esses laços mágicos, vamos dizer assim, esses laços enfeitiçados, que une justamente o seu povo com o seu senhor. O seu senhor hoje é o Estado caridoso, é a herança do Vargas, é o Estado provedor, né? E todo mundo tem que ser grato a esse Estado e para sempre. Então, você tira a lógica da Casa Grande para o Estado, né? E aí se tem, então, a classe média como inimigo, quando na verdade a classe média é aquela que vai romper tudo isso e trazer uma impessoalidade e uma coisa mais universalizante, sobretudo com a isonomia de todos perante a lei, né? Outra afirmação da Marilena Chaui que eu não concordo em relação à classe média é quando ela fala justamente que a classe média é fascista, né? Bem, vamos falar historicamente agora. O fascismo, ele foi um movimento que revanchista, né, daquelas pessoas que se sentiram lesadas com a derrota na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha por conta da imposição do Tratado de Versalhes, e na Itália com uma questão deles se sentirem traídos e não ganharem privilégios, né, como o próprio Tratado de Versalhes prometeu, porque a Itália mudou de lado na Primeira Guerra Mundial. Ela começou do lado da Alemanha e depois passou para o lado dos aliados. E ela não saiu, ela perdeu muitas colônias também, e ela não saiu tão beneficiada pelo Tratado de Versalhes como a França e a Inglaterra, por exemplo. Então eles se sentiram, isso gerou crises e as pessoas se sentiram, e nos momentos de crise acende os populismos e os radicalismos. Então o fascismo, ele é uma espécie de anomalia política, porque você não pode situá-lo nem à direita, naquele sentido de direita conservadora, ou da própria liberal conservative, né, liberal conservadora do próprio Churchill, que é uma expoente do conservadorismo inglês, né? Mas também o fascismo não é aquela esquerda progressista nos moldes, seja fabianos, ou seja marxistas, seja o que for. Ela é uma espécie de quimera. O fascismo é uma quimera que pega elementos da esquerda e da direita, não é à toa que às vezes chamam o fascismo de terceira posição. E ele acaba cooptando pessoas do grande empresariado
que financiaram os fascismos para impedir uma revolução comunista, mas ao mesmo tempo ele acaba cooptando também muitas pessoas do operariado. Muitos operários e camponeses acabaram indo para o fascismo. Isso é um fenômeno que acontece inclusive, como estamos vendo aí nas eleições da França, com o fenômeno da Le Pen. Né? Por exemplo, a Le Pen ela consegue ter uns 20% de um eleitorado de regiões da França, que são regiões operárias, que ora eles votam com os socialistas e ora eles votam com a direita. Então, ou seja, a esquerda ela se acha a detentora do povo, né? Ela pensa que ela tem a legitimidade, que o povo pertence a ela, porque ela tem essa visão de revolução, e para se fazer a revolução das massas populares, então o povo por obrigação tem que ser de esquerda. E isso a gente evoluiu até para questões mais complexas, ou seja, até por questões como o Brasil tem um racismo estrutural, eu reconheço, até por questões étnicas do Brasil, ou seja, uma pessoa negra, ela por obrigação tem que ser de esquerda, porque se ela tiver ideais liberais, eles já começam a chamar ela de capitão do mato e não sei o quê, porque elas se creem detentoras do pensamento dessas frações da sociedade. Ou seja, é como se não pudesse ter um movimento liberal, por exemplo, no Nordeste. O Nordeste, por obrigação, tem que ser... Você entendeu? Então, assim, eles monopolizam justamente essas faixas da sociedade como se elas, por obrigação, tivessem que ser de esquerda. E aí o que acontece também é que ela não consegue entender que o fascismo ele foi apoiado basicamente pelas massas, né? Justamente a classe média, que não vou dizer que não aderiu ao fascismo também, até a própria elite também acabou aderindo ao fascismo, mas muitas pessoas da classe média pertenciam, por exemplo, ao Partido Social Democrata Alemão, da República de Weimar. E é aquela resistência, né? É aquela faixa mais ou menos intermediária, ou que ainda acreditava no liberalismo, que se opunha tanto ao comunismo quanto ao nazismo, né? Ou na Itália quanto ao fascismo. Então essa justamente classe média que saiu perdendo com os populismos grandes que teve nos anos 30, né? Porque os anos 30 foi marcado justamente pela negação do liberalismo, a negação das ideias liberais, né? E justamente nos radicalismos dos extremos. E foi justamente essa classe média, em sua maioria, que saiu da Europa e migrou para os Estados Unidos e fez com que os Estados Unidos seja o que é hoje, né? Que contribuiu muito para a ciência. O próprio Einstein, né, saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. Se eu não me engano, Norbert Elias também, na sociologia, que era judeu, saiu da Alemanha também e foi para os Estados Unidos. A escola de Frankfurt saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. Ou seja, é um mundo livre e liberal que recebeu justamente essa classe de intelectuais que não necessariamente eram elite. E a Marilena Chaui, ela pertence à classe média, né? Porque ela ganha um salário de professor, acredito, da USP, que não é nem o salário da classe média, porque a classe média ganha muito menos do que isso, né? Para mim ela é mais elite do que classe média, mas enfim. É justamente essa classe de intelectuais e de comerciantes e de pessoas que saíram perdendo com o fascismo e saíram perdendo com o comunismo na União Soviética, que saíram desses países e foram para o mundo livre ocidental, né? Então, por exemplo, quando ela fala que a classe média é fascista, eu vejo muito mais a esquerda a qual ela defende próximo ao radicalismo fascista do que os liberais de fato, né? Essa é a minha opinião, né? E outra coisa também que é interessante a gente dizer é que ela reproduz justamente o discurso da classe média, porque a classe média tem essa caricatura da classe média como sendo aquele homem branco, preconceituoso, que fica pagando pau para os caras milionários e fica assistindo o Datena e falando, a polícia tem que matar mesmo, a polícia tem que fazer isso mesmo. Isso existe na classe média? Existe, assim como existe nas frações populares também. Mas o jovem que vai de bicicleta trabalhar na sua startup de bicicleta e é vegano e viaja uma vez por ano, em épocas não de crise, e vai a Paris, esse jovem, para mim, ele é classe média, uma classe média alta, é claro,
mas as ideias, e justamente é para essa fração que a Marilena Chaui justamente fala, que faz parte da classe média. A classe média ela é muito mais tolerante com as ideias da modernidade ou da contemporaneidade do que o povão. Se você pega, por exemplo, da classe média, muitos filhos da classe média são homossexuais, LGBT, e não tem nenhum problema com isso, né? Olha como sofre muitas vezes o filho LGBT de uma pessoa, às vezes periférica, que está enraizada em moralismos, na questão religiosa e tudo mais. Enfim, então como que ela pode dizer que a classe média é tudo que há de reacionário e pior, sendo que é a classe média que, às vezes, até por ter contato com outras culturas, com viagens, ou ter uma situação um pouco até mais confortável, né? Porque a gente não fica... Na crise a gente só consegue ser tolerante se a gente tem comida no estômago, né? Se é justamente a classe média que consegue justamente desenvolver esse pensamento, né? É a classe média que consegue ser mais tolerante, e eu vejo muito mais tolerância, por exemplo, na classe média a qual eu pertenço, do que às vezes em radicalismos até que vem das coisas populares, né? Enfim, então é aquela velha noção que muitas pessoas da esquerda têm de que o povo é aquele povo da universidade, ela fala só para a academia, aquele povo da academia, mas aquele povo da academia não representa o real também. Não. O povo real, o Brasil real, é aquele Brasil que eles não reconhecem, é o Brasil profundo, é o Brasil agrário, é o Brasil, esse também faz, não é só o povo da periferia, que tem muito ainda do agrário, né, na sua cosmovisão, mesmo vivendo nos centros urbanos, mas o Brasil profundo é o Brasil que eles não querem reconhecer. O Brasil não é só o Brasil da costa, né? O Nina Rodrigues falava do Brasil da costa e do Brasil profundo. O Brasil profundo ele existe também, ou seja, então quer dizer que o Brasil profundo não é povo? Né? Que espécie de povo é esse, que é apenas aquele que vive nos grandes centros urbanos e nos bairros de classe média alta dos grandes centros urbanos? Ou seja, então eles não falam para o povo de verdade, eles não conseguem entender que a lógica do povo muitas vezes é a lógica religiosa, é a lógica conservadora, enfim, então isso vem a provar que ela está muito fechada na bolha dela e que muitas pessoas, inclusive desses espectros de esquerda, não conseguem entender justamente a vontade popular. Foi feita uma pesquisa e falou que duas coisas que o povo mais quer, né, nessa pesquisa que fez: a sua casa própria, né, e todos deveriam ter direito a uma moradia, e o seu próprio negócio, ou seja, a lógica de ser operário, das greves operárias dos anos 80, aquilo não existe mais. As pessoas querem ter seu próprio negócio, as pessoas querem gerir a sua própria vida, né? Isso ficou em segundo lugar nessa pesquisa da demanda que o povo mais quer. Então essa lógica que ela chama de neoliberal, ela não tem esse direito de querer falar pelo povo, falar em nome do povo, sendo que ela está indo contra a vontade que esse povo tem. Entendeu? Por que o povo tem que ser obrigado a estar fechado nesses atavismos justamente das ideologias que ela acredita, né? É justamente aquela velha lógica do Senhor, né? O Senhor é dono do povo, então o povo é obrigado a eternamente a pertencer aos seus objetivos, né? Ora, e outra coisa também, o Marx falava que a revolução ia acontecer na Inglaterra, né? Com essa lógica burguesia, classe operária, a revolução iria acontecer num país industrializado como a Inglaterra. E ele errou sua previsão. Aconteceu na Rússia, que era feudal, semi-feudal pelo menos, com uma agricultura ainda com arado de madeira, sem uma burguesia emergente, né? Um país imperial do czar. Então a revolução aconteceu num país cujas estruturas, cujas situações era totalmente diferente daquele que ele idealizou e que ele sempre acreditou onde poderia ser, que era na Inglaterra. E na Inglaterra, muito pelo contrário, se fortaleceu uma classe média que justamente, embora você tenha fortalecido os sindicatos e tudo mais, mas se fortaleceu justamente uma classe média que anula essa lógica, né? E na União Soviética, além de não surgir uma classe média, se fortificou uma economia de capitalismo de Estado, com um capitalismo oligarca, mafioso, na mão das máfias que
que operavam sobre o Estado, que tentavam fixar preços e que consultavam o mercado negro, né, porque sempre o mercado vai existir, consultavam o próprio mercado negro para poder fixar preço, e uma massa inteira de miseráveis escravas do Estado trabalhando em troco de prato de comida. Ou seja, é a mesma lógica de Cuba e de todos os países socialistas. Então isso não é você libertar as massas, isso é você aniquilar as classes médias e tornar todo mundo numa horizontalidade igual, né, de miséria, enquanto você tem uma elite oligárquica que vive do Estado, vive no seio do Estado, com todos os privilégios, e a massa do povão inteira obrigado a viver sobre seu jugo e suas botas esmagadoras. Bom, eu não vou me estender muito, mas é isso aí. Me lembro muito de um amigo meu norte-americano, né, que uma vez ele falou uma coisa pra mim, e eu com a minha visão de brasileiro e tudo mais, realmente me fez abrir os olhos do que ele falou, né, e eu concordo muito com o que ele disse, né, não querendo dizer que tudo que é dos Estados Unidos está certo, não estou dizendo isso, mas é uma visão diferente da nossa aqui, né, pelo menos a visão dele. Ele falou assim, pra mim, eu não meço a riqueza de um país se você tem uma elite opulenta ou um estado grande ou qualquer coisa assim. Para mim, um país é rico quando a maior fração do seu país é justamente aquela que pertence à classe média, né? E eu naquela época reproduzia esse discurso mais de esquerda, mais assim, não sei o quê. E ele me fez pensar, porque eu falei, realmente é verdade. Os lugares mais fortes e de IDHs melhores não são aqueles cuja elite é mais rica, nem são aqueles cujo Estado é mais forte. São aqueles cuja população tem um poder de compra maior, tem uma liberdade maior de se manifestar na imprensa, uma liberdade de empreender, liberdade de empreender, e não é só a loja, algumas frações da esquerda vê o empreendedorismo como apenas beneficiando o patrão, né? A gente sabe que se você não tem algum mínimo de leis que vai regular justamente o contrato entre a lógica empregador e empregado, justamente isso pode acontecer, esse assédio pode acontecer. Mas não é impondo uma carga tributária enorme que você vai conseguir resolver esse problema. Porque aí a pessoa fica com os direitos, mas não fica com o trabalho, não fica com a possibilidade de trabalhar. E a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade de microempreendedores em sua maioria, quer você goste ou não. Né? Então como você vai engessar leis que elas não conseguem ter validade e validação ao todo, ou pelo menos à maioria da sociedade, né? Enfim, olha como a lógica justamente industrial, que é justamente uma lógica burguesa, né? Ela fez justamente os países melhorarem em muitos sentidos. Pega o exemplo, por exemplo, do meu pai. Meu pai nasceu numa região muito pobre lá na Espanha, nos anos 50, ele nasceu em 48, mas cresceu nos anos 50, na Espanha franquista, uma época que a Espanha estava isolada do mundo por conta do regime franquista. O único país que ajudava a Espanha era a Argentina do Perón, que mandava muito alimento lá para a Espanha, né? E salvou a fome da Espanha. E naquela época as pessoas tinham filhos, isso é uma coisa que acontecia também aqui nas regiões agrárias do Brasil. Elas tinham cada vez mais filhos para poder ter mais pessoas trabalhando na lavoura. Meu pai trabalhava numa lavoura de plantação de batata, porque eles faziam açúcar de beterraba, né? Plantação de beterraba, remolacha, né? Porque eles faziam açúcar de beterraba, né? Então eles trabalhavam no campo e tinham cada vez mais filhos para justamente fazer isso. Com a industrialização hoje, meus tios que ainda estão lá, eles conseguem controlar toda a agricultura mecanizada, né? E todas essas crianças, como meu pai que conseguiu ter acesso ao estudo, né? E veio trabalhar aqui no Brasil, todas essas pessoas, que nem meus tios que eram operários, os meus tios já não foram como meus avós agricultores, eles já foram operários, por exemplo. Eles puderam se tornar operários e se tornaram uma espécie de classe média. E todos eles conseguiram ter um apartamento próprio. Hoje todos eles têm carro, né? Todos eles têm um carro para se locomover e tudo mais. Ou seja, melhorou muito o capitalismo, aquele lugar que tinha de quando meu pai era criança, que ainda tinha aquela lógica servil, aquela lógica dos servos, vamos dizer assim, da Idade Média.
Ou seja, olha como justamente a introdução da mecanização do capitalismo fez com que aquelas pessoas melhorassem a vida e melhorassem a vida do local. É justamente essa lógica que traz saneamento básico, que traz uma infraestrutura urbana, e o Brasil se torna um país majoritariamente urbano nos anos 50, e aí sai daquela lógica da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, surgindo uma espécie de impessoalidade também no país e tudo mais. Ou seja, não é errado você ter justamente essa visão capitalista que vai melhorar o local. Olha o Japão, como foi, quando melhorou, por exemplo, em termos tecnológicos, em termos, enfim, de infraestrutura da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Ou até mesmo antes, no século XIX, quando o Ocidente chega lá no Japão e tudo mais. A questão é você se urbanizar, se modernizar, mas sem perder sua essência. A tradição do Japão, dos samurais e tudo mais, isso tem que ser mantido, mas vivendo na lógica da modernidade também, né? O modernizar conservando não está errado, porque nós temos também que ter aquela questão cultural que diz respeito a quem nós somos, mas nós temos que estar voltados para o futuro também. E para estar voltados para o futuro é justamente essa lógica que quebra os atavismos entre senhores e servos, que não necessariamente aqueles que vêm falando em nome do povo e contra as camadas médias, que anulam justamente essa lógica, essa dialética, porque essas pessoas apenas operam pela dialética, elas não conseguem enxergar meios termos. É justamente esse tipo de ação por parte dessas pessoas que faz a gente ainda reproduzir muito mais a lógica escravista, escravocrata, do que realmente, embora eles se digam progressista, algo voltado para o futuro, né?